A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos queridos irmãos em Cristo, que estão conosco nesta oportunidade que nos concede o nosso Deus, dia 3 de agosto de 2025, e é pela misericórdia do nosso Deus que podemos estar cultuando a Ele, com os nossos sinceros agradecimentos a cada irmão, a cada irmã que tem estado conosco, também nos vem pela internet, que o Senhor esteja abençoando ricamente cada um, atendendo ao pedido, a oração, a súplica de cada um. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus. Soberano e amado Deus e Pai, diante da Tua graça nos encontramos e permanecemos firmes e fiéis a Ti. O Senhor tem sido Deus fiel, Deus soberano, que tem um cuidado especial com cada um de nós, os Teus servos, Teu filho, Teu povo. Que as Tuas bênçãos repousem sobre cada um, que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, possamos estar com o coração quebrantado e contrito para ouvir a Tua palavra, para compreender a Tua palavra santa, e que o Senhor possa atender ao pedido e à súplica daquele que busca a Ti, sabendo que somente o Senhor é o nosso provedor, é aquele que tudo pode e tudo faz em nosso favor, para benefício daqueles que amam a Tua palavra. Permanece conosco, Senhor meu Pai, desde o início até o final deste culto, e te agradecemos, ó Deus, no soberano e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, então, este primeiro domingo do mês de agosto, o próximo domingo, querendo o nosso Deus, poderemos estar aqui reunidos para a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós temos como tema o real adorador, ou real adorador, ou aquele que adora em verdade. Esta é a finalidade do nosso estudo de hoje. E nada mais, nada menos do que buscar um texto em que o próprio Senhor Jesus nos dá esta orientação preciosa de como saber se estamos realmente adorando ao nosso Deus como Ele merece. Por isso, os irmãos que têm a sua Bíblia possam abrir no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. Texto de João, capítulo 4, versículo 20 ao 24, assim está escrito. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. É um texto que creio que é o que explica e orienta melhor a cada um de nós sobre esse tema, sobre essa parte importante da vida cristã, que é a adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. E nós fomos criados para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Por isso devemos fazê-lo, mas fazer ao Senhor com sabedoria e orientados pela palavra do nosso Deus. Vamos ver daqui a alguns minutos, então, juntos, este assunto. Temos para o nosso louvor ao Senhor 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 187 e o hino de número 225. Então, são 2 hinos
bem conhecidos e que creio que os irmãos conhecem. O primeiro tem por título Mais Perto, Meu Deus, de Ti. Então, vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que me une a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Então me alegrarei. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Esse é o desejo do nosso coração, com certeza, de sempre estar mais perto do Senhor, sempre estar mais distante daquilo que não agrada ao nosso Deus. Para isso, precisamos, com certeza, ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, ter fé na palavra do Senhor. Assim poderemos agradar ao Senhor e caminhando cada vez mais junto e perto do nosso Salvador. Segundo hino de número 225, Ser valente. Então, devemos permanecer firmes nesta palavra e que muitas vezes não é fácil. Mas este hino nos encoraja a sermos valentes. Ok? 1, 2, 3. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente.
nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos ao redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Japão, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, firme, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia, graças a Deus. E devemos proceder desta forma, não desanimando, o que muitas vezes eu creio que cada um de nós passa por situações difíceis e que o desânimo vem devido a um grande número de adversidades, ou quando uma só adversidade me parece tão grande e difícil de se ultrapassar. Mas nós devemos ter em mente que o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas em nosso favor. Então, vamos permanecer confiando no Senhor e Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo. Gostaria de cada um dos irmãos orasse em nosso favor, do nosso lar, da nossa família, de tudo aquilo que nós fazemos, e também por uma irmã que já há algum tempo sofre aqui da igreja Shinohara. Ela sempre senta próximo de nós e ela tem uma cor assim de quem já não tem mais cor, na verdade, porque ela passa por um grande problema de câncer e gostaria que os irmãos orassem em favor dela, ainda que os irmãos não a vejam, não a conheçam, mas eu sei que ela tem sofrido, enquanto que outros já obtiveram a bênção do Senhor, irmãs da mesma congregação, com o mesmo tipo de problema, mas em diferentes partes do corpo, claro. Mas gostaria que os irmãos lembrassem desta irmã Ishikawa. Ishikawa. E é o nome da nossa irmã. E em nosso favor. Então, esse é pedido do
do meu coração em favor dessa pessoa para não me prolongar. Vamos ouvir também os nossos irmãos que estão conosco. A paz dos irmãos. Só agradecer, graças a Deus. Semana passada tivemos uns dias de folga devido ao aniversário da empresa. Fomos e voltamos em paz da viagem, graças a Deus, Deus nos acompanhou na ida e na volta. E só temos a agradecer pela semana que se passou e pedir que Deus nos acompanhe essa semana, né? Que está sendo incrível no feriado. Também é só pela volta que deu tudo certo. Nossa volta, né? É, agradecer pela semana que passou, do serviço, do que está melhorando. Acho que vai voltar ao normal. Começa a semana agora que vem. Né? Mas que Deus abençoe. Só agradecer. Aí pelo livramento também desse meio que deu, né? Semana que foi complicado. É. Sim. Amém, pastor. Graça e paz. Pastor, somente agradecer a Deus, muito grato a Deus pela semana, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aí de, como o Anderson bem pontuou, dos livramentos, uma semana que foi de bênção, né? Agradecer, enfim, em breve, nessa última semana que nós temos aqui antes desse ato, agradecer por esse tempo que o Senhor faz proporcionar de descanso aqui no Japão, que possa ser um tempo bom, um tempo não só de descanso, mas também de fortalecimento também espiritual. Em meio a toda essa situação, eu reendosse, venho pedindo sempre, né, as orações coletivas ao dia, que estava fazendo tratamento de quimioterapia no hospital. Ele não está mais internado, ele teve que ir um dia com sangramento, ficou internado, mas já voltou para casa. Então, o tratamento está progredindo, está evoluindo. Devido à condição dele, né, de saúde, acaba sendo bem sensível, mas eu creio que até agora você tem cuidado, e por mais que exista realmente o temor, o Senhor tem cuidado. Principalmente também porque o Senhor tem colocado no coração essa questão, mesmo de câncer, né? O pastor acabou de citar, da irmã que senta à frente, tantas pessoas acontecem meio, pessoas famosas, não famosas, a gente vê que muitas pessoas sendo assoladas por isso. A gente também está vendo essa questão do tsunami, talvez não, né? As evidências dos filhos tempos pegando. Então, para que Deus realmente não só estenda a sua mão sobre essas pessoas que têm passado por essa situação, mas também que a sua igreja seja fortalecida. Nossos irmãos, que como igreja, a gente possamos buscar mais a Deus, nos fortalecer, nos preparando para aquilo que dá, porque nós temos a alegria na retorno de Cristo. Então, como Maranata vem, Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus, ao voltar, possa encontrar nós, como igreja, preparados para recebê-lo, em nome de Jesus. Somente hoje, pastor. Bom dia, boa noite.こんばんは。二つあって、一つは山の友達が心房細動で今手術をするかどうか、ちょっと様子を見てるみたいなんですけど、薬で、おばがしやってると。で、あと、それをお祈りしてもらって、あと、大学時代の友達が、大腸に癌があるっていうのを知ったんで、8月1日、検査してもらって、やっぱし2センチぐらいの腫瘍が見つかったということです。2センチ。それで、9月に、とりあえず、良性か悪性かは聞いてないんですけど、一応、9月に手術するという。無事に仕事、終わるように、手術が終わるようにお祈りしてもらうと思います。以上です。Boa noite, bom dia para todos, a paz do Senhor. Então, ele tem dois amigos, um que ele
Como fala, subir na montanha. Escalar a montanha. Um que escala a montanha, ele tem problema no coração, né? Então, o médico falou assim que ele precisa fazer, na verdade, cirurgia. Tem a mesma idade deles, 70 anos, né? E tem outro amigo que descobriu câncer de 2 centímetros, né? E no mês 9, ele vai ser operado, né? Eu gostaria que orasse por eles, né? Porque é amigo bem próximo dele, né? Os dois, né? Então ele tá. Mas graças a Deus a gente está bem. Só temos que agradecer por todas as coisas, né? Os dias estão, os dias não está bom, né? Os dias não são bons. Então gostaria que orasse, né? Porque tsunami, todos esses problemas, né? Guerra, né? Rumores de guerra, economia, tudo, né? Eu gostaria que orasse por todos os países, né? Pela igreja, né? Por todas as igrejas, né? Cristãos e por todos os irmãos. E pela nossa família. E tudo que nos proteja, né, de todo mal, nos livre, e também que Deus também esteja abençoando, né, tanto o Japão como o Brasil. E cada Amém. um tem suas tragédias, né, naturais, mas que Deus esteja colocando a sua mão, né, sobre todos que estão ali e aqui também. E também pela oração pelos meus filhos, pelo meu esposo, pelos nossos familiares. Amém. Aleluia. Irmão, Sebastião, Graças a Deus. graça e paz, amado. O pedido de oração é para que nesse período que estamos passando, né? Jesus está voltando Amém. e cada Aleluia. pessoa possa estar consciente da vinda do Salvador Amém. e o mundo está todo virado de cabeça para baixo. E nós pedimos a oração para que o Espírito Santo de Deus venha estar tocando no coração de cada um de nós, principalmente no meu, da minha esposa, da minha família, porque nós por mais que nós sejamos cristãos, nós não estamos blindados ainda. Né? Vamos estar blindados depois com a volta de Jesus. Aleluia. Vamos estar na glória. Amém. E nós sabemos que a luta é grande e pedimos que Deus venha estar tocando no coração das pessoas, daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, das pessoas que ainda não conhecem Jesus em espírito e em verdade, que ainda não conhecem Jesus assim, só conhece de ouvir falar, né? Então que elas possam conhecer Jesus com intimidade. Amém. Muito grato. E Deus venha estar abençoando o ministério aí do pastor. Amém, Jesus. Cada um dos saúde, e a Amém. saúde desse seu amigo aí, que Deus venha estar tocando nos ossos, na pele, Amém. nos músculos, para que venha estar se restaurando tudo que precisa dessa pessoa aí. Amém. Aleluia. Muito grato, irmão. Irmã Luzinete também, por gentileza. Amém, Pai Senhor. Pai do Senhor Jesus. Porque a gente fez uma viagem sonhada, simpática, que a gente veio visitar Peru e os meus pais ficaram em casa, meus filhos, meu sobrinho, né? E os pais, que Deus abençoe. Amém. Lembre-se também da nossa irmã Luzinete, que de todos esses que aqui estão,
A irmã Luzinete e a sua família estão no Brasil. Os demais irmãos estão aqui no Japão. Irmã Mieko também, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Também Senhor tenho Jesus. que agradecer por tudo e por todas. Nós louvamos no Japão em terra ou mar, né? Porque estamos no Japão. Porque o hino é no Brasil, né? E graças a Deus. Então, onde estivermos, temos que louvar a Deus e estar bem. Agradeço a Deus pela reunião de ontem com a família do Daniel e da Miliane. Tivemos um tempo bem agradável, graças a Deus. As crianças, os primos se entrosaram, brincaram bastante, foi uma alegria total, graças a Deus. E a família continua unida, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos orar ao nosso Deus. Ó soberano e altíssimo Deus, a cada um desses corações que tem esta confiança sólida na tua presença, no teu cuidado, ó Pai. Que cada um deles possa ser consolado, possa ser restaurado, que possa ser renovado, possa continuar confiante na tua providência, Senhor. A cada um dos nossos irmãos, irmão Anderson, irmã Keiko, a cada um dos pedidos deste casal, ao nosso irmão Melvin Santana, seu lar, sua família, o local de trabalho de cada um de nós, ó Pai, a qual o Senhor tem abençoado, permanece conosco. Deus justo, santo e bom, ao nosso irmão Nishimura, em favor do seu amigo, que o Senhor também o esteja alcançando, ó Pai. O Senhor é aquele que restaura, que renova, que pode curar e que pode sarar e que pode resolver qualquer tipo de enfermidade, pois não há limite para as tuas bênçãos, Senhor e Pai. Aos nossos irmãos que nos veem pela internet, Senhor, aqueles que nos acompanham, o Senhor esteja visitando cada lar, cada família, na solução de cada dificuldade, cada problema. Confiamos em Ti, nesta providência para com todos eles. Aqueles que não podem estar neste momento conosco, como nosso irmão Carlos e a nossa irmã Harumi. Abençoa o lar, a família, os familiares, Senhor meu Deus, e dai graça e sabedoria. Ao nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Elia Rara, cada um desses teus filhos também, que o Senhor conceda a cada um de nós e a eles a saúde e as forças para o seu local de trabalho. O seu lar e a sua família, seus filhos, possam ser alcançados e abençoados por causa da fé e do amor e da dedicação desses teus filhos na tua seara. Dai esta sabedoria, esse discernimento, ó Senhor, e aviva, Senhor, ó Deus e Pai, em cada um dos nossos corações, o teu Espírito Santo. A irmã Luzinete é agradecida, ó Pai, pela tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento, e com o coração agradecido, testemunha da tua ajuda, do teu amparo, da tua providência. Permanece com ela no seu lar, na sua família, no seu local onde ela está congregando, onde eles congregam, e aos seus filhos, aos seus familiares, alcança-os, ó Senhor. Pelos nossos filhos, nossos netos, nossos familiares que estivemos reunidos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um, concedendo um crescimento sadio, saudável, pleno, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, ó amoroso Deus. Por nossa irmã, Senhor meu Deus e Pai, e passa por essa dificuldade e essa enfermidade, mas não somente ela, ó Senhor, a cada um dos teus servos, dos teus filhos, do teu povo. E o Senhor tem permitido, pois sabemos que está no controle do teu querer e da tua vontade. A dor e a enfermidade, Senhor meu Deus, podem ser curadas, saradas, restauradas. As forças podem ser renovadas, restabelecidas pelo poder da oração. Não, é pelo poder do nosso Deus. Nós fazemos, Senhor meu Pai, a nossa parte de interceder em oração em favor daqueles que não estão conosco, daqueles que conhecemos, daqueles nossos irmãos que vemos. Mas, Senhor meu Deus, o poder está em Ti, que pode realizar o desejo de cada um desses pedidos, de cada coração.
Visita por amor e em nome de Cristo Jesus a cada um desses nomes aqui mencionados, aos familiares de cada um desses aqui que estão nas necessidades, Pai, sobre todas. Nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus. Então, agradecidos ao nosso Deus e que Ele, com certeza, sabe e conhece de todas estas coisas, mas a palavra do nosso Deus, a palavra de Deus diz para pedirmos. Então, vamos pedir, ainda que nós estamos conscientes de que o Senhor sabe todas as coisas. Mas vamos permanecer buscando ao Senhor. E hoje, então, nesse nosso tema, que é como deve ser o nosso real e o nosso autêntico, a nossa real e a nossa autêntica adoração ao nosso Deus. Nós sabemos que nesse texto, que está no capítulo 4, o nosso Senhor e Salvador Jesus encontra uma mulher samaritana e eles à beira de um poço. E eles então começam a ter uma conversa. E nesta conversa, a partir do versículo 20, que nós sabemos, que nós lemos, então no contexto desses versículos apenas, do 20 ao 24, esta passagem em que o Senhor Jesus percebe que a mulher tem uma necessidade de se reconciliar com o seu Senhor e que precisa de um tempo de adoração pessoal ao nosso Deus. Esta é a nossa necessidade. Nós devemos saber que nós temos que ter um tempo de adoração pessoal ao nosso Deus, de diferentes formas e de diferentes possibilidades. Sim, sabemos. Então, e ela também percebe que o Senhor Jesus é um profeta. Então, o Senhor Jesus percebe que ela precisa se reconciliar com o Senhor e precisa de um tempo de adoração. E também percebe que o Senhor Jesus é um profeta e sabe que ele pode ajudá-la a entender quando, onde e como ela deve se aproximar de Deus. Então devemos entender e saber quando. Todo o tempo? Sim. Onde? Também. E como, que é o principal, como devemos fazer essa nossa adoração de se aproximar do nosso Deus. Todas as formas são lícitas, são permitidas. Então, vamos aqui comentar algumas delas. Evidentemente, aquelas que são baseadas na palavra do Senhor. E o Senhor também percebe que o conceito de adoração dela era falho. Ou seja, de saber que os judeus adoravam em Jerusalém e ela queria que pudesse ser o Senhor ser adorado em outros lugares. Então, o conceito ainda de adoração, também de adoração, era um pouco falho e que até o dia de hoje, até os dias de hoje, muitas pessoas talvez não tenham, então, esse conceito adequado de adoração ao nosso Deus. Isso, muitas pessoas atualmente pensam que a verdadeira adoração tem que acontecer em um lugar determinado. Só, lá naquele lugar. E num determinado momento. Então, eu vou em algum lugar e naquele momento e ainda de uma determinada maneira, como que se fosse um padrão. Então, eu preciso de um determinado lugar, de um determinado momento, não pode ser qualquer momento,
e também de uma determinada maneira, não pode ser de qualquer forma. Então, é isso que o Senhor Jesus nos esclarece. Então, não há um padrão. Então, o Senhor Jesus esclareceu esse mal entendido, né? E aqui ele ensina que a adoração genuína não pode ser realizada apenas em um local determinado e de uma forma específica. Então, a adoração a Deus não pode ser vinculada a um determinado lugar. Então, eu vou lá naquele lugar para adorar a Deus. E depois eu volto para casa, por exemplo. Então, ele já deixou claro que não é desta forma. Então, não pode ser realizada apenas em um local determinado. Eu não estou dizendo que não pode apenas se prender apenas a um local. Então, eu vou adorar o Senhor na minha casa, aí somente aqui. Não. Ou em qualquer outro lugar que possamos escolher. E também de uma forma específica. É como se fosse um ritual. Também não é desta forma. Alguns ainda pensam que a adoração é algo que somente pode ser feito na igreja ou em alguns eventos específicos. Será que foi isso que o Senhor Jesus ensinou? Também não foi. Então, outros pensam que a adoração a Deus é aquela realizada por um canto de louvor. Então, não é apenas. Pode ser realizada por um canto de louvor? Pode, com certeza. Outros pensam por um testemunho. Pode ser, claro, o Senhor vai render muitas ações de graças ao Senhor por um testemunho? Sim. E outros, mais modernamente, até por gritos. Vão em determinado lugar e adoram a Deus com gritos. E muitas vezes podem assustar até alguns outros irmãos que estão próximos. Bom, será que tudo isso é válido? Então, vamos ver. O culto ao Senhor pode ser tão sublime. Então, temos um culto que foi uma maravilha. Muito. O Senhor trabalhou e continua trabalhando. Sim. Todos foram encorajados neste culto. Palavra maravilhosa. Foram fortalecidos. Até os infiéis foram aos pés do Senhor. É um culto bem dinâmico. Mas tudo isso não é evidência da nossa real adoração. Nem todos aqueles que estão lá podem dizer a mesma coisa. Nem todos que estão na igreja podem se sentir encorajados por aquela palavra. Podem se sentir até, como se diz, confrontados. Não confortados, confrontados. Então ele já não ficou encorajado. Ele falou, o Senhor está falando comigo. Mas, apesar de todas essas coisas, alguns serem fortalecidos, alguns serem encorajados, algumas almas chegarem a reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Tudo isso não é evidência da nossa real adoração, porque ela é pessoal. Então, até mesmo, nós sabemos que até mesmo o ateu adora. Não sabia, não? Aquele que se diz ateu, ele também adora, só que ele direciona a sua adoração apenas para si mesmo. Ele adora a si mesmo. Não que ele não deixe de adorar, ele adora erroneamente, incorretamente, de forma oposta ao que ele deveria fazer. Adoração também é uma parte absolutamente indispensável para a vida cristã saudável. Temos que ter uma rotina, uma assiduidade na adoração ao nosso Deus. De diferentes formas, sim, não obrigatoriamente da mesma forma. Então, nós devemos descobrir, já que eu estou dizendo que é de diferentes formas, nós temos que descobrir o que envolve a genuína adoração. Para quê? Para que possamos experimentar a plenitude de Deus em nossa vida.
Então, quanto mais adoramos ao Senhor, mais Ele se agrada de nós. Quanto mais a pessoa rejeita ao nosso Deus, ou blasfema, ou não quer saber, ou zomba, tudo isso então vai deixar com que a pessoa cada vez mais esteja longe do Senhor. E ele não vai participar das bênçãos do Senhor na sua totalidade, na sua plenitude. Então, isso é que é a plenitude da presença de Deus em nossa vida. A pessoa vai se afastando, por quê? Porque ele deixa de adorar ao Senhor como convém a Ele. Então, adorar é um ato que fazemos com a consciência, primeiramente. Com palavras, sim, usamos de palavras. Podemos adorar ao Senhor falando? Falando, mas apenas com a nossa consciência. E também, muitas vezes, com gestos. Uns podem levantar a mão, outro pode se alegrar de tantas formas, mas tudo isso tendo o Senhor como digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração e com reverência a Ele. É Ele que eu estou adorando? Então é a Ele. O do lado pode estar adorando mais que eu ou menos que eu. A pessoa do lado pode estar passando, no momento que eu estou ao lado da pessoa, ela pode estar passando por uma dificuldade, uma dor naquele exato momento, e ele então deixa de adorar ao Senhor devido a sua mente estar direcionada para outro local. Então, o que importa é que o Senhor diz sobre oração, ou seja, o que a palavra de Deus nos informa sobre adoração, não sobre aquilo que eu penso, aquilo que outra pessoa pensa ou aquilo que nós pensamos sobre adoração. O que importa na vida do cristão é o que é que o Senhor diz sobre a adoração. Muito bem. Então, Deus, nós sabemos que não possui um corpo físico como nós, como você e eu. O Senhor Jesus disse, Deus é espírito. Ok? Então, ele é espírito. Logo, uma vez que ele é espírito, qualquer adoração que se faça a Deus deve ser de natureza exclusivamente espiritual. Então, se eu vou adorar ao Senhor, que é em espírito, o Senhor Jesus disse nesse versículo que os adoradores devem adorá-lo em espírito. Então, é uma conclusão evidente nesses versículos. Então, qualquer adoração que se faça a Deus deve ser exclusivamente de natureza espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. Agora, os rituais e práticas da carne, o que muitas vezes, e infelizmente nós encontramos, não são suficientes para produzir uma adoração espiritual aceitável aos olhos de Deus. Não estou dizendo que não é para gesticular, que não é para falar alto, que não é para falar baixo, ou que não é para chorar. Tudo isso é possível, sim. Tudo isso faz parte. Está escrito na palavra de Deus. As tuas lágrimas, ele viu. A tua súplica, ele ouviu. Então, isso faz parte do ritual? Sim. Pode chorar? Pode e deve. Diante dele. Então, aquilo que é da prática, da nossa prática, da nossa carne, isso não é suficiente. Não estou dizendo que não é para fazer. Estou dizendo que não é suficiente, porque para ser completamente eficiente, eu tenho que orar a Deus, tenho que adorar a Deus em espírito. Entendeu? Então, não tem, que ter dúvida sobre aquilo que é aceitável aos olhos de Deus. Então, vamos ver alguns exemplos de adoração da Bíblia, por exemplo. Então, a adoração, apenas 3, 4 exemplos.
Adoração de arrependimento, como foi feita pelo rei Davi. E aí ele fez. Então ele teve um filho, não, que não foi ele, é claro. Então a Betseba teve um filho, nós sabemos que o que aconteceu com o filho. Então o que ele fez? Ele se arrependeu e orou ao Senhor. Então, um exemplo de uma adoração de arrependimento. Eu posso adorar ao Senhor em arrependimento sobre um ato que eu cometi e que estou arrependido. Então vou adorar ao Senhor. Também pode ser uma adoração de submissão, como ocorreu com Jó. Então Jó perdeu os seus filhos, os seus bens, e o que ele fez? Ele adorou ao Senhor até por essa situação que ele estava passando. Ou seja, uma adoração de submissão, sabendo que o Senhor estava no controle. Temos que ler o livro de Jó completamente para entender o que seria realmente esta oração de submissão. Também a oração, em terceiro, a oração de devoção, como fez Abraão. Então, Abraão foi... o Senhor falou com Abraão para que ele fizesse o quê? Que ele oferecesse seu único filho como um holocausto. Ou seja, ele ia colocar o seu filho sobre a lenha, colocar fogo e acabar com a vida do menino. E era o único filho que ele tinha. Mas, mesmo assim, em obediência, ele fez uma adoração de devoção. O Senhor proverá. Cadê? Nós temos, o menino disse, nós temos a lenha, nós temos o fogo, e onde é que está agora o cordeiro? Então, a adoração de Abraão foi, o Senhor proverá. Então, de devoção a ele, sabendo que ele era aquele que iria prover todas as coisas. Então, a adoração genuína a Deus deve ser uma prática absolutamente espiritual. Não que não vamos gesticular, não que não vamos usar a nossa voz. Não é isso. Então, a verdadeira adoração, ela requer que e nós devemos deixar para segundo plano, todos os nossos desejos da carne. Com certeza, Abraão queria o quê? Que o Senhor providenciasse, desse um jeito, o desejo dele, fosse que o Senhor desse uma outra solução. Ou ele podia falar, não, eu posso, o meu melhor cabrito, a minha melhor ovelha do meu rebanho, poderia ter falado outra coisa. Por quê? Porque poderia ter sido o desejo da sua mente, mas nós devemos deixar em segundo plano esse desejo da nossa mente, da nossa carne, e sim adorar a Deus pelo que Ele é. Depois que adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é, depois, em seguida, por aquilo que Ele faz por nós, e, finalmente, por aquilo que Ele pode fazer por nós na nossa petição. Então, tudo isso é adoração. A nossa adoração também deve ter a Deus como o nosso objetivo mais elevado. Então, eu vou adorar a Deus porque aconteceu algo comigo e que eu não gostei. Eu não vou blasfemar, eu não vou dizer, mas o Senhor não está vendo, o Senhor não viu, o Senhor não vai fazer nada. Isso é o oposto. Então, a nossa adoração deve ser, sim, o Senhor sabe, o Senhor está vendo. Estou passando por dificuldades, mas vou permanecer firme, louvando ao Senhor em todas as situações, porque no momento correto Ele vai dar a resposta acertada. Então, nosso objetivo mais elevado deve ser o quê? A nossa adoração ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Adoração também genuína a Deus pode, na verdade, não?
se manifestar em formas vocais e visíveis. Como eu já disse, isso não tem problema nenhum, mas sempre em humildade e reverência a Ele. Nós estamos adorando a quem? Nós estamos adorando a Deus? E será que isso que eu estou fazendo através do meu corpo está sendo agradável a Ele? Realmente isso daqui está... essa adoração é genuína? Ele se alegra disso que eu estou fazendo? Ou seja, de formas vocais, daquilo que eu estou... do som que eu estou produzindo e das minhas manifestações do meu corpo visíveis? Então, tudo isso deve ser com humildade e reverência a Ele, pois a adoração sempre começa internamente. A nossa adoração deve ser sempre inicialmente do nosso coração. Devemos também, pois, usar toda a capacidade da nossa alma, confiando e descansando no amor e no cuidado de Deus. Então aí eu já estou em um nível diferente. Por quê? Eu já estou compreendendo que eu tenho que confiar nele. Eu tenho que estar descansando no seu amor, na sua graça, no seu cuidado, na sua proteção para com cada um de nós. E quais são, então, os pré-requisitos para adorarmos a Deus em espírito? Então, precisa alguns pré-requisitos. Qualquer um pode adorar a Deus em espírito? Então, eu chamo um ateu aqui e falo, olha, vamos adorar a Deus em espírito. Será que ele vai fazer isso? Ou um infiel, um descrente, ele sabe fazer isso? Como adorar a Deus e essa adoração ser recebida pelo nosso Deus? Então, primeiramente, precisamos nascer de novo. Para quê? Para que eu possa adorar a Deus em espírito. E por que eu preciso nascer de novo? Eu preciso nascer da água e do espírito. Não está escrito isso? Então, aquele que nascer da água e do espírito. O meu espírito, de maneira nenhuma, vai conseguir agradar a Deus efetivamente, corretamente. Então, eu preciso nascer de novo, pois o único meio de acesso ao Pai é através de Jesus Cristo. Não tem como nenhum homem, nenhuma mulher, achegar-se a Deus através de outro que não o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, é assim que a palavra de Deus nos ensina. E o que muitos podem não concordar comigo. Então, para buscar a Deus em adoração, precisamos nascer de novo. É uma afirmativa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é de apóstolo, não é de profeta. Ele mesmo. Segundo, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, temos agora o Espírito Santo. Sim, agora temos o Espírito Santo. Agora nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Uma vez que a adoração é a real adoração é uma obra da presença do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque o meu espírito não vai fazer corretamente. Aliás, o nosso espírito sempre vai tentar nos levar para o lugar da satisfação dos desejos da carne, que é do nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, o meu espírito, ou o nosso espírito, está em constante luta contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por quê? Porque eles querem coisas opostas. Então, a adoração que não é dirigida pelo Espírito Santo será falha. Será incompleta. Poderá não ter a resposta devida. Então, o Espírito Santo deve liderar a adoração, principalmente para aqueles que louvam a Deus, como irmãos que estão conosco. Então, devemos o quê? Devemos deixar o Espírito Santo liderar a adoração. É ele que vai liderar. Ou
ainda que não seja no louvor, seja de outra forma, mas quando eu for fazer algo e estiverem pessoas ao meu redor, como dentro da igreja, como em qualquer outro lugar, eu tenho que deixar o Espírito Santo liderar esta minha adoração. Não posso deixar o meu espírito, a minha carne, sobrepor ao Espírito. Com certeza não vai dar certo. E em terceiro, por exemplo, os nossos pensamentos devem estar centrados em adorar a Deus. Não permitindo o quê? Os exageros da carne. E muitas vezes ocorrem em muitas igrejas, como muitos já viram, e em muitos lugares. Então isso é por quê? Porque o pensamento dele não está centrado em adorar a Deus. E que se estivesse sendo guiado exclusivamente pelo Espírito Santo, eles não fariam muitas coisas que nós vemos e que ainda existem, que não podemos chamar de os exageros da nossa carne, seja do nosso espírito. Então não podemos também estar preocupados com os afazeres do mundo nesse momento. Vamos orar a Deus, amém, vamos orar a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, e aí lembrei de que eu tenho que fazer não sei o quê, pronto, já estragou tudo. Não tem que lembrar de fazer nada, tem que adorar a Deus. Depois que você terminou a oração, aí você volta naquilo que você estava pensando, naquela dor, naquela preocupação, não, naquilo que os afazeres do dia realmente. Panela no fogo, isso, panela queimando, deixa queimar. Ou começa, antes de começar a orar, você desliga, ou depois que orar, você vai pegar o que tiver sobrado na panela. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não estar preocupado com os afazeres do mundo nesse momento. Não estou dizendo que é para viver uma vida de alienígena. Não tem nada disso. Então, não podemos também permitir que os nossos momentos de adoração, né, nesses momentos que nós tiramos para adorar ao Senhor, seja no seu local, no seu aposento, no seu quarto, seja onde você estiver, a nossa mente venha devagar, ou seja, a viajar. Estou orando ao Senhor aqui, mas o meu corpo está aqui, mas o meu coração está lá no Brasil. Oração. Nós devemos fazer como Davi recomendou, ter um coração firme. No livro de Salmos está lá o Salmo de Davi para nos incentivar vamos ter um coração firme naquilo qual é o meu propósito? Bom, meu propósito agora, das 5 às 5:30, eu vou adorar ao Senhor. Então, vou esquecer, se tocar a campainha, ele vai ficar lá tocando a campainha lá fora. Eu não posso fazer isso. As duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu interrompo a oração e vou atender a campainha, depois eu volto. Mas nós devemos estar com a nossa mente focalizada naquilo que é o nosso objetivo principal, que é adorar ao Senhor porque Ele é digno. E se o Senhor Jesus, quando esteve na terra, quando habitou entre nós na forma humana, Ele sempre tirava um tempo para adorar ao Pai, quanto mais eu e você precisamos deste momento. Temos que ter esses momentos de adoração ao Senhor. Reserve quantos minutos lhe for permitido, lhe for necessário também. A nossa adoração não é igual. Uns podem querer adorar a Deus em meia hora, 1 hora, 2 horas, outros podem em 10 minutos. Não sei dizer. Não? Então, desse texto, nós podemos aprender que adoração é algo entre a pessoa e o Senhor, exclusivamente. Não é em grupo. O irmão está orando a Deus, eu estou orando a Deus, a outra irmã, o outro irmão. Estamos num grupo, mas o nosso relacionamento com Deus é pessoal, mesmo sendo realizada publicamente. Então, estamos num grupo de pessoas? Sim. Num grupo de oração? Sim. Mas a nossa adoração é algo entre eu e o Senhor, entre a minha esposa e o Senhor. Não tem nada a ver junto. Estamos juntos no mesmo local, mas o Senhor
Senhor Jesus disse, aquele, ele não falou aqueles, ele falou aquele. Então, aquele que buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, cada um individual. Então, a nossa adoração também deve ser feita com sinceridade. De Deus, nada se pode esconder. Com fidelidade, buscando, com certeza, a presença do Senhor. Com humildade. Então, esse daqui são alguns dos ingredientes para a nossa adoração real, que o Senhor recebe. Deve ser feita com sinceridade, com fidelidade, sinceridade a Deus, fidelidade a Deus, com humildade, porque Ele é soberano e Ele é todo-poderoso e Ele é altíssimo e Ele é sublime, com pureza no coração, com fé, confiando que a nossa adoração vai chegar até Ele e Ele vai responder se eu estiver na minha adoração precisando de alguma coisa, e também repleta de confissão e arrependimento. Eu creio que este resumo do resumo de que como deve ser a adoração de um real adorador. Então, que possa ser útil na vida de cada um de nós, todas as vezes que formos nos dirigir ao Senhor, tem que ter esses ingredientes. Mais uma vez, sinceridade, fidelidade, humildade, pureza, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E repleta de confissão, confessa todos os seus pecados e se arrepende dos mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Muito grato, meus irmãos amados. E, querendo Deus, no próximo domingo estaremos aqui louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus, porque Ele é digno, e participando da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Amado Deus e Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade preciosa de passarmos esses poucos minutos na tua presença. O Senhor tem tocado no meu coração e é o Senhor que dirige, Senhor meu Deus, as nossas palavras. Por isso, ó Pai, fala no coração de cada um, segundo esta mensagem, segundo o que o Senhor tem preparado para cada um. E possamos estar passando mais uma semana debaixo da tua proteção, do teu cuidado, do teu livramento, concedendo saúde e forças, vida e abundância, discernimento espiritual, sabedoria, conhecimento, compreensão e entendimento de todas as coisas. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos sobre cada lar, cada família. É no nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde, no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus.